Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 31 de outubro de 2017. Convido a todos para entoarmos o hino nacional. Convido o vereador Rogério para assumir a cadeira de primeiro secretário. Informo da ausência do vereador Ronaldo. O mesmo se encontra com atestado por não poder comparecer. Os vereadores receberam os regimentos internos atualizados. Alguns que chegaram primeiro, só deu tempo de entregar 6. Na próxima sessão entregaremos o resto. Solicito do segundo secretário que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Ofício 127/2017, da coordenadora da PLB Núcleo, para o senhor João Carlos dos Anjos, presidente dessa casa. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por intermédio deste solicitar a Vossa Excelência o espaço dessa tribuna, da data de hoje, para fazer uso da palavra, objetivando o esclarecimento do decreto número 055/2017, publicado no Diário Oficial, dia 30 deste, também sobre a greve da Rede Municipal de Ensino. Certa de ser atendida, antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente, Vera Lúcia do Nascimento, coordenadora do Núcleo Sindical. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes de Oliveira, prefeito. Pedido de providência número 15/2017. O vereador Raimundo Oliveira Almeida, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar da Vossa Excelência que, após deliberação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teofilândia o seguinte pedido de providência: recuperação da quadra. Justificativa:
solicito que possa atender aos apelos da comunidade e seja realizada a recuperação da quadra da comunidade de Lagoa do Ramo, pois em vista ao local constatei que necessita urgentemente de reparos e esta é a única área de lazer e esporte para os jovens e adultos. Raimundo de Oliveira Almeida, vereador. Convido nesse momento Vera para fazer uso da palavra, atendendo ao ofício da solicitação, com tempo de 15 minutos. Boa noite. Queria cumprimentar aqui a mesa em nome do presidente desta casa. Agradecer mais uma vez pelo espaço reservado e também agradecer pela presença dos professores da plateia aqui presente. Avisar, que continuemos em luto, mesmo que meu luto já esteja cor de bufa, fazendo que nem os meninos, porque tem que estar lavando todo dia, a gente não tem dinheiro mais para comprar preto, Então, mas a gente continua em luto. Luto, pela perda que estamos tendo e também a luta também. Preto também luta. Gostaria de pedir desculpas, aos vereadores sobre alguns comentários que veio acontecer nas mobilizações, porque, assim, muitas vezes eu não estou acompanhando as mobilizações nas comunidades, que a gente da comissão, a gente precisa estar também em outro espaço, E às vezes até as pessoas que estão até da própria comunidade também, por não até conhecer o que está acontecendo aqui nesta casa também, às vezes faz comentários e, assim, desnecessários. Eu gostaria de pedir desculpas mesmo aos senhores. Eu não ouvi o áudio ainda, não sei ainda do que se trata, mas só ouvi comentários falando sobre. E mostrar aqui, gente, mais uma vez, a falta de respeito da administração pública em relação aos professores. Ele, mais uma vez, ele está mostrando para que veio, com esse decreto que foi publicado ontem, que logo eu encaminhei para a comissão, encaminhei para o presidente desta casa, que eu acho que até o momento ele não tinha conhecimento, não é isso? Logo de imediato encaminhou também para o jurídico, não foi? Daqui, então encaminhei também para a doutora Erimar, Então, ele está mostrando que somos insignificantes. E também, com esse decreto que ele publicou ontem, ele também está desrespeitando os senhores vereadores. É uma forma de desrespeito aqui a esta casa, aos senhores vereadores. Porque existe uma lei. Então, o mesmo desrespeito que ele está dando a gente, professores, ele ontem mostrou aos senhores vereadores também. Porque existe uma lei que foi aprovada na gestão dele, que foi aqui a lei tem que ser aprovada por quem? Pela Câmara, não é isso? No início do ano, houve outra lei também sobre o piso salarial, o aumento do professor que foi para esta casa, veio para esta casa, e quando foi ontem, vem um decreto desse, um absurdo desse. Como eu já havia conseguido com o juiz, doutor Paulo Ramalho, em Euclides da Cunha, fomos hoje, sim, uma quantidade de professores, ele nos atendeu muito bem, atendeu todos os professores, não é isso? E falou que vai seguir a lei. Que ele vai seguir a lei. Então, continuemos em greve ainda e estamos esperando o parecer do juiz. Ele
avisou também que vai marcar uma audiência de conciliação entre categoria, algumas pessoas, com senhores vereadores, com gestão, né, que ele vai marcar, que ele quem vai escolher, ele quem vai marcar essa audiência de conciliação. E assim, e a todo momento, né, entregamos, também encaminhamos hoje, já o doutor Erimar entrou com outro mandato de segurança sobre esse decreto, e falar, gente, dos erros absurdos desse jurídico dele. Porque logo pode observar aqui no capítulo do decreto aqui, ele faz assim, ó, dispõe sobre suspensão temporária de vantagens concedidas a servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências. Aqui no artigo 1º, ele diz assim, ao texto, ficam suspensos por tempo indeterminado os pagamentos das seguintes vantagens concedidas a servidores do Magistério Público Municipal. Regência de classe e avanço de classes. É isso? Aí, no artigo 2º, ele já fala do temporariamente. Então, ele diz uma coisa no título do texto e no corpo do texto já diz outra. Já outro erro, como da portaria também, da comissão, da instituição da comissão. Então, ele, como se o jurídico não soubesse nem o que está fazendo. Sobre esse decreto, né, os senhores vereadores têm todo o poder de derrubar esse decreto. Pode ser individualmente ou coletivo. Os senhores vereadores têm todo o poder de derrubar esse decreto, porque aonde é que já se viu um decreto ser maior mudar uma lei? Só em Teofilândia, né? Teofilândia está virando piada. Está virando piada, uma coisa dessa. E assim, e o que eu percebo é que a gestão, ele é como se ele tivesse medido uma guerra, uma luta de braço para ver quem tem mais força. Está virando, e o que a gente percebe é isso. Não queríamos estar nessa situação em greve. A gente não queria estar em greve. Em momento algum, sabe por quê? Porque professor tem compromisso. Professor tem responsabilidade. Professor, ele escolhe a profissão de professor porque ele gosta, porque ele quer, porque ele quis. E professor se preocupa com o aluno. Então, a gente não queria estar em greve, não. A gente, mais do que nunca, queria que essa greve acabasse, já tivesse acabado, que não tivesse entrado em greve. É tanto que, antes de deflagrar a greve, a gente já teve várias assembleias e foi deflagrado estado de greve, né? A todo momento procurando diálogo e nada de diálogo. Encaminhamos um ofício para a gestão para poder, como chegou ao conhecimento dos senhores, para que esse encontro fosse ontem, na segunda-feira. Recebi um ofício, né, na segunda cedo, da administração pública, pedindo que remarcasse a data, que não poderia ser nem ontem nem hoje. Remarcamos para amanhã. Estamos cedendo que seja na Secretaria de Educação, como foi pedido por eles, né? Pediram para que fosse na secretaria, até o horário que eles pediram, a gente cedeu. Então, amanhã às 10 horas, né, na Secretaria de Educação, foi encaminhado para esta casa uma cópia do parecer conclusivo, né? Gostaria que, se os senhores vereadores, para todos, tivessem acesso, conseguisse ter esse acesso para poder fazer esse estudo, né? E vamos ver amanhã, tá certo? Tem muita gente dizendo, será que ele vai? Será que ele vai? Eu não sei. O que a gente está fazendo a nossa parte? A todo momento a gente está procurando diálogo e nunca foi concedido esse diálogo. Dizer também que a gente, enquanto categoria, a gente também pode pedir anulação, né, desse decreto, através também dessa casa aqui, que a gente pode até estar encaminhando um ofício com assinaturas
dos professores para esta casa, solicitando também a anulação desse decreto. Mas também, como eu avisei antes, sem precisar também desse ofício, também os senhores vereadores podem fazer esse pedido coletivo ou também individual, que os senhores é que têm o poder de derrubar esse decreto. Avisar, né, que a greve continua, que amanhã, a depender do diálogo que a gente irá ter com a gestão municipal, claro, a gente sabe que as duas partes, haverá de ceder um pouco, né? A gente sabe disso, como foi falado na sessão passada, que Nilson falou. A gente tem que ver se é comodidade ou nosso salário que a gente vai defender. A gente sabe que a administração foi má planejada, não houve planejamento, houve má administração, mas a gente sabe também que o que se gastou lá não vai voltar, não tem como, não é isso? Então, a gente vai estar apresentando essas propostas amanhã e logo após ouvir a proposta da gestão, temos também nossas propostas, e logo após a reunião do que se decidir, tudo indica que a gente vai precisar marcar uma assembleia para a tarde, porque amanhã também a gente vai saber como vai ser essa conciliação. Não é isso? Essa conciliação, se vai haver conciliação ou não. Né? Porque assim, a todo momento, como eu já vinha dizendo, a gente não queria estar nessa situação de greve. Professor nenhum queria estar. Professor nenhum. Mas a gente está sendo usurpado. Estamos sendo usurpados, gente. Isso não existe, não. Como é que você tem um plano de cargo, você tem um direito adquirido, você já tem estabilidade ali daquele direito, você tem um direito e é tirado aquele seu direito sem nenhum diálogo, sem sentar com a categoria, porque poderia haver a humildade de dizer, chegar para a comissão, chegar para a diretoria da PLB, para a categoria e dizer, gente, eu sei que eu errei, né? Foi mal administrado, houve uma má administração, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer. Mas não, o que é que acontece? A cada dia, uma surpresa. Cada dia que você vai abrir... Hoje mesmo eu fui abrir o diário oficial para ver o que é que tinha. Hoje eu falei, deixa eu ver qual é a surpresa de hoje. O que é que vem hoje? O que é que vai vir hoje? Né? Então a gente já está assim na expectativa. Professor está com os nervos à flor da pele. Professor está precisando de psicólogo. Os professores aqui do município estão precisando de psicólogo. Tem professor, gente, passando necessidade. Eu nunca tomei remédio de dormir em minha vida. Desde quando essa gestão entrou, tem dias que para eu dormir eu tenho que tomar remédio. É sério. E assim, ele está querendo nos vencer pelo cansaço. E quanto mais Deus está à nossa frente, né? E a gente não vai recuar, não. Não vamos recuar, não. Iremos até o fim. Entramos na guerra e vamos guerrear. Né? Agora, saber guerrear. Né? Então, eu agradeço o apoio dos professores que estão firmes ali, que estão fortes. Claro, cada um... Eu não entendo. Tomei aula de Libras, mas não identifico, não. Oi? Oi? Filho, os neurônios não funcionam mais, não. Não funciona mais, não. Funciona mais, não, os neurônios. Aí, assim, muitas vezes a gente se pega, eu fico assim, me pegando assim, gente, o que é que eu vou fazer mesmo? Hoje é que dia? Então, o professor está assim, o professor está precisando de apoio psicológico. Tem professor passando necessidade mesmo, gente. Tem professor
que a gente exerce a nossa função, o nosso trabalho, não é para luxar, não. A gente exerce, está sendo tirado o nosso alimento. Está sendo tirado o alimento. Imagine aí, um professor que é o chefe da casa, uma professora que não tem esposo, que tem filhos para criar, que tem netos também, que é de responsabilidade dele, que é ele sozinho com esse salário, está passando necessidade. Hoje, viu? Então, mais uma vez aqui, confirmar, gente, sobre a reunião de amanhã, que no ofício lá, que foi encaminhado, até para aqui, para casa, foi o mesmo ofício que foi encaminhado para o gestor, e foi o mesmo ofício para a secretária de Educação, encaminhamos para o Ministério Público, e encaminhamos também para o juiz. Então, se tem, como Carlinhos solicitou se tinha como a necessidade dos vereadores, sim, a gente vai abrir para todos os vereadores, né, para os representantes do Legislativo, que são todos os vereadores, certo? Então, a comissão, os vereadores, que eu acho importante, sim, ao invés da gente estar fazendo uma reunião com gestão e depois ter que sentar com o vereador, porque junta tudo. Então, a gente vai estar em reunião amanhã, às 10 horas, na Secretaria de Educação, também com a participação de todos os vereadores. E agradecer mais uma vez pelo apoio dos senhores, né? E também ficarem atentos, porque a coisa agora também já está começando a passar rasteira entre os senhores. Não é só no professor, não, né? A rasteira agora está começando a vir para essa casa também. Então, vamos ver, vamos ficar também de olhos bem abertos. Obrigada. Esqueci alguma coisa? Eu já tô. Gostaria de agradecer a Vera pela questão da questão da desculpa, que na verdade foi um mal entendido, e esse áudio estava no grupo da Câmara, e alguns vereadores estavam chateados, e eu peguei e mandei um áudio informando a situação, que eu ia conversar com a Vera e tal, e esse áudio até foi enviado para outros grupos e tal, e eu não gosto muito de me manifestar em grupo. Eu acompanho, mas não gosto de manifestar, e esse áudio meu até saiu e tal, mas assim, não tenho nada a esconder, porque eu falei, e bem antes de eu falar com a Vera, ela me mandou um outro áudio, pedindo desculpa. Eu gostaria de agradecer, parabenizar, Vera, pela questão, você nem estava lá no momento, mas assim, e o que eu falei no áudio foi que os vereadores sempre se manifestaram, e não só um, como todos, está do lado dos professores. Na reunião com o prefeito, quem esteve lá, a gente falou a ele, não mande, que a gente vota contra. Ele não mandou o projeto, tomou a decisão de fazer por conta própria, está aí para ser decidido na justiça. A gente sabe que não vai demorar, graças a Deus, porque ninguém aguenta mais esse sofrimento. Gostaria de informar a todos que o relatório conclusivo da comissão de análise que foi feito está nas mãos da mesa. Quem dos vereadores quiser cópia, a gente pode estar solicitando para passar uma cópia para todos os vereadores. Em relação ao decreto, eu passei por advogado da Câmara, ele foi muita risada. Ele aqui não justifica. Eu acho que hoje um decreto desse não precisa nem a Câmara anular, porque eu entendo que é um ato nulo. Tanto faz ele fazer o decreto como ele fez na folha, né? Ele chegou lá e cortou. Então, tanto faz. Outra situação, um decreto foi publicado no dia 29, dia 30. O decreto está falando que foi dia 20, ele poderia ter publicado dia 1º. Não vale nada, ele só vale no mês. Então, para o mês de setembro que foi pago, aquele decreto não tem valor algum. Então, assim, tanto faz decreto ou não decreto, ele tomou a decisão e fez as cortes. Essa decisão o juiz vai ter que tomar. Se o juiz achar que tem alguma coisa lá que é inconstitucional pagar, talvez os professores percam essa vantagem. Se ele não achar, vocês vão ter tudo de volta. Uma coisa é certa, isso tem que ser rápido, e
a gestão informou através de algumas pessoas que o juiz falou que alguma vantagem que não era justo, não era correto pagar. Eu não sei se foi verdade, o juiz vai decidir isso. Segundo informações que o juiz falou que a regência não era obrigatório pagar. Não sei se ele falou. Vamos ver a decisão do juiz. Mas as outras vantagens eu acho muito injusto. Como é que pode cortar C? Eu sei de perto que o professor sofre para preparar a aula. Atividade complementar, como é que pode cortar 50%? Na realidade, existe uma lei que já vem sendo cumprida há 5 anos atrás. E como é que agora vai cortar, né? Vamos para essa reunião amanhã. Eu deixei para informar os vereadores o dia exato e a hora aqui na Câmara. Então amanhã às 10 horas. Ficou para a Secretaria de Educação, não é Vera? Na Secretaria de Educação. Informar a Vera que o prefeito me falou por telefone que se tiver manifestação, tiver muitos professores, ele não vai participar da reunião. Então, é interessante essa informação para que não aconteça a reunião, que ele não fique na reunião e acabar embolando mais. Ele disse que vai sentar com a categoria, vai sentar com o representante da comissão e com os vereadores, mas ele pediu para que não tivesse muita gente. Então, é interessante que isso aconteça. É interessante que isso aconteça, pelo menos na primeira reunião, para que a gente consiga dialogar, para ver se chega num consenso e que isso acabe logo. Porque essa situação não está sofrendo só a gestão. Eu acho que todo mundo está sofrendo essa situação que está passando com os professores, com os principais prejudicados hoje são os professores, aí vem alunos, vem os pais, vem donos de carro, todos hoje está prejudicado. E até para a gente aqui na Câmara também está sendo um problema, uma ansiedade. Precisa que se agilize a questão judicial. Em relação ao decreto, eu volto a falar. Não vejo nenhum fundamento nesse decreto. Não vejo eu acho que já parte um decreto nulo. O que ele está fazendo, ele está com a caneta, ele está arrochando lá. Agora o juiz vai fazer voltar o que ele está errado, né? Sem dúvida nenhuma, existe uma lei e a lei tem que ser cumprida. Então vamos para a reunião amanhã, vamos com fé para que a gente chegue num consenso o mais rápido possível. Mais ofício aqui. Solicito do segundo secretário que faça a leitura dos pedidos de providências, ofícios. Ao excelentíssimo Divalmiro Carvalho, diretor de transporte municipal. Prezado senhor, atendendo aos vários pedidos, venho em nome dos jovens e estudantes de várias instituições desse município solicitar que seja colocado no roteiro o transporte para deslocação de Teofilândia até a cidade de Serrinha no próximo domingo, dia 5, onde as pessoas irão fazer o Enem. Atenciosamente, José Diego de Oliveira, vereador. Ao excelentíssimo João Carlos de Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara de Vereadores, ao excelentíssimo Técio Nunes Oliveira, senhor prefeito, à excelentíssima senhora Adriana Oliveira, diretora, secretária de Educação. Excelentíssimo senhor José Diego de Oliveira Santos, vereador deste município de Teofilândia, vem por meio deste requerer a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, possa enviar ao Executivo e a Secretária de Educação para que conceda os documentos abaixo relacionados, referente ao ano 2017, entregando-os ao Legislativo. Folha de pagamento dos servidores de janeiro a setembro, dos 60 com contratos e nomeados. Folha de pagamento dos 40 do mesmo período, de janeiro a setembro. Todas as despesas fixas da educação, aluguel, transporte, combustível,
média mensal do material de consumo. Quarto, cópia dos processos precatórios de janeiro a setembro. Quinto, cópia dos contratos de janeiro a setembro. Sexto, toda a receita da educação de janeiro a setembro. E último, balancete da educação de 2017. Atenciosamente, José Diego de Oliveira, vereador. Então, que a secretária de Educação desse município possa providenciar todos esses itens relacionados e mandar para o Legislativo. Dando continuidade, passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Com a palavra, vereador Isaías. Oito minutos. Oi. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do presidente, saudar também meus colegas vereadores aqui na sessão de hoje, saudar também os educadores do município de Teofilândia, saudar também aqui presente nessa sessão de hoje a professora Carla, que foi minha professora de matemática, e demais pessoas aqui nessa sessão de hoje. Ninha, que está aí presente, que é agente de saúde, também professora. E é lamentável, né, a tática que vem sendo adotada por essa gestão durante esse percurso de tomada de direitos no município de Teofilândia. Muito lamentável. No princípio, até pela experiência da gestão passada, eu como vereador vinha mantendo uma postura mais de observação. Até porque eu tive a ingenuidade de acreditar que essa gestão poderia ser uma gestão mais democrática e que o prefeito poderia ter aprendido com os erros do passado. Mas, diante das suas ações, eu percebo que nada mudou. E, infelizmente, hoje em Teofilândia, o que está presente são características, não vou aqui dizer que é um governo ditatorial, porque somente quem viveu o período da ditadura, em 1964, sabe o que é uma ditadura. Mas esse governo tem fortes aspectos de um ditador. E aí a gente observa a estratégia que é adotada. A estratégia de deixar a classe amedrontada, de deixar a classe desesperançada, e não a estratégia do diálogo. Eu converso com todos os vereadores aqui, e algum deles eu peço para que converse com o seu prefeito Técio, para que possa parar com essa tática que ele vem utilizando, né? A tática do medo, né? O medo por meio de tortura psicológica. Não existe só uma tortura, só tortura física. Existe também a tortura psicológica. E esse instrumento vem sendo utilizado a cada dia nessa gestão, inclusive colocando alguns capangas para fazer isso nas redes sociais, a todo instante, tentando desqualificar, né, a greve, tentando desqualificar os professores. E é muito lamentável, num período depois de 20 anos de democracia em nosso país, temos uma democracia jovem, a gente perceber uma atitude dessa de um prefeito. E, inclusive, eu acharia melhor, até como sugestão para a gestão do próprio prefeito, que ele sentasse e dialogasse com a categoria. Mas
eu já tinha conhecimento anterior, né, e muita gente até acreditou, né, na pessoa do prefeito, que desde o início, desde lá de trás, um passarinho verde me falou que o prefeito Técio nunca quis dar essas gratificações e aprovar esse plano. Inclusive, a orientação que ele dava na base da época, a sua base política, e aí eu não sei se iria cumprir ou não iria cumprir, era o seguinte: é que a gente está perto da eleição, vamos aprovar o plano, quando eu ganhar a eleição, depois eu mando outro projeto de lei, né, revogando o plano que a gente mesmo aprovou. E depois, só que as coisas não saíram bem como ele pensava, né? Adriano ganhou a eleição e ele falava para suas lideranças políticas, eu não chamo nem de liderança, era cabo eleitoral mesmo, né? Liderança é diferente de cabo eleitoral, né? A liderança questiona, a liderança pergunta, a liderança é ouvida em um governo. E ele dizia o seguinte: vamos ver se esse prefeitinho, né, com aquela arrogância que ele tem de se achar maior do que todo mundo, parece que é o Deus da cidade. Vamos ver se esse prefeitinho consegue pagar, né, os 4 anos. E com dificuldade realmente, não estou aqui para negar as dificuldades que a gente teve de pagar o plano, né, teve paralisação também, teve greve, mas acredito eu que não aconteceu, mas pagamos, e não aconteceu dessa forma, de a gente estar ameaçando o professor, né, de a gente estar intimidando as pessoas na rua, como eu já fui parado diversas vezes por um dos capangas, e eu gostaria de dizer que eu não tenho medo. Pode parar, pode ameaçar, entendeu? E eu sei que os professores foram também ameaçados. Se entrar de greve eu vou cortar, eu vou fazer isso, eu vou demitir concursado. Tudo isso aí, professores, não desanime não. Tenham esperança. Tenham a esperança. Porque isso aí é um meio de tortura e de pressão psicológica por parte do gestor. E isso aconteceu muito na ditadura. Dizer que esse decreto aqui não tem validade alguma, do ponto de vista jurídico, pois um decreto não vale mais do que uma lei. E existe um princípio no direito, o princípio da lei que diz o seguinte: um decreto não pode extinguir, modificar ou alterar ou criar direitos. Segundo o artigo 5, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Ou seja, senão em virtude da lei, não de um decreto. Não de um decreto. Então eu acredito que essa não é a melhor estratégia, prefeito. Eu acho que a gente precisa sentar, né, os vereadores da situação, da oposição, né, e tentar conversar. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Até porque Vossa Excelência mandou, no início do ano para esta casa, a lei 321, de 7 de março de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o vencimento mensal dos servidores do Magistério Público Municipal e dar outras providências. Isso aqui é válido. Isso aqui é uma lei. Então, no direito, né, uma lei é maior do que um decreto. Né? E ele utilizou justamente aqueles argumentos que eu até coloquei aqui, né, numa sessão anterior, que ele ia utilizar esse princípio. Deixa eu pegar aqui. Esse princípio que é o princípio da reserva do possível, né? Mas esse princípio é utilizado principalmente no direito público, e ele coloca aqui que desde os romanos, e eu coloquei aqui que era até uma teoria alemã, né? A gente precisa olhar quem é que está certo, né? Se é eu ou o advogado dele, né? Não sei, né? Não posso, né? A gente vai ter que ver. E dizer que a gente vem acompanhando como oposição às contas da prefeitura, entendeu? E a questão do prefeito é o seguinte: quem ordena a despesa, quem faz a despesa é o prefeito. O prefeito é o ser social que decide para onde vai o recurso.
Então é o seguinte, o que aconteceu? Falta de planejamento, muito comércio para administrar, achou que ia ser igual às gestões anteriores, que colocava todo mundo da família. O país está vivendo um momento de crise, um momento diferenciado, né? O Ministério Público da Bahia e de outros estados pegou no pé dos prefeitos, não deixou nomear, e aí se percebe a irresponsabilidade diante da situação. E aí eu digo para vocês aqui, a despesa de janeiro, R$ 313.564,76. E olha que a gente deixou 2.400.000 em caixa. 400 mil, mais de 400 mil do Fundeb. Despesa de fevereiro. Depois outro vereador da oposição pode até pedir para a gente comparar, né? Porque cálculos é um meio complicado. E às vezes você faz sozinho, você pode se passar. Despesa de fevereiro. R$ 5.237.544,18. Isso aqui é fevereiro, mais de 5 milhões. Vamos para março. É os meses que começam os contratos. Né, professor Nilson? O professor Nilson aí já passou pela educação, sabe que nesse momento é um momento delicado. Olha para isso. Despesa de março. Mas na despesa de março, competência de março aqui, gente. Mas tem algumas despesas que são de fevereiro, referência de fevereiro que eu olhei, né, deixar isso claro para vocês, né, porque a gente precisa utilizar os números com algum cuidado, porque existem pessoas que utilizam os números. O professor Nilson, que é matemático, sabe, né? E às vezes acabam distorcendo. Na despesa de março, 6 milhões a competência, né? Existem algumas coisas de fevereiro também. 6.270.171,74. Isso foi o quê? E aí eu fui ver o que mais foi gasto no mês de março. E quando você vê, R$ 2.719.197,08 de INSS. Aí você para analisar. Por que Adriano também conseguiu pagar? A gente tem que ser claro e explicar para as pessoas e ter coragem de explicar para as pessoas. Hoje a INSS é uma dívida impagável. As prefeituras devem mais de 100 bilhões de reais ao INSS. Sem contar que o governo só cobra das prefeituras, né? Não cobra dos bancos. O Itaú deve, né? O Bradesco deve, o Banco do Brasil deve, o Correio deve, não cobra. Aí quer fazer reforma da Previdência, né, para tirar do trabalhador. E aí é o seguinte, eu estava dando uma olhada rapidamente, porque é muita coisa, né, e eu fiquei observando, a maioria dessa despesa aqui do INSS realmente é patronal, né, que é aqueles 20%, presidente. Vossa Excelência também aqui paga na casa. Mas também existem as despesas contratuais de INSS, ou seja, despesas de gestores anteriores. O INSS ele foi fundado em 1988. A partir daí começou o endividamento público em Teofilândia. Todo prefeito deixou alguma coisa para pagar. Então esse argumento de chegar... Por exemplo, quando assumimos a prefeitura, faltando uma semana para assumir, Técio também parcelou 500 mil. Estava além da lei? Estava. Por quê? Porque é o seguinte, isso vai de cada gestor. A questão aqui é uma questão política. Não adianta dizer que é uma questão só administrativa e contábil, não. Aqui é uma questão política. Em vez dele pagar o salário de vocês, em vez dele pagar o que vocês merecem, ele está resolvendo pagar o INSS. Agora é o seguinte, todo ano o Congresso Nacional manda um refins, que é o refinanciamento da dívida pública. E aí é o seguinte, eu não sei, eu acredito que é intencional. É intencional, porque o prefeito Técio já passou por essa prefeitura, foi 8 anos do pai, mais 4 anos dele, né? 12 anos. Então ele sabe de qual é salteado como acontece nessa prefeitura aí. Então assim, quem era responsável pelo INSS, quem cuidava do INSS, era a doutora Patrícia na época de Adriano. Já conversei com a doutora Patrícia, ela disse, no dia que a Câmara
de vereadores quiser convidar ela para ela vir aqui para falar do INSS de Adriano, o INSS por completo. Não é uma folhinha aqui não, viu? Pegar uma folhinha assim e fazer assim, ó, tá aqui, ó, tá devendo. Né? Porque aí a gente tem que fazer uma análise das contas por um todo. A análise de conta se faz como um todo, porque inclusive o índice de pessoal não incide só sobre a educação, não. Incide sobre todas as secretarias. O índice é geral. Então a gente tem que ficar atento a essas questões também. Então, assim, existe esse refins... 1 minuto para concluir, não, colega. Para finalizar, que a assessoria do prefeito, ele sabe, ele não é criança, ele sabe que a assessoria do prefeito tem que ficar de olho. Por quê? Eu acredito que pagar salário, isso tem a ver com a dignidade humana. Envolve, principalmente no sistema capitalista, envolve o quê? Ou seja, você não é capitalista, não detém os meios de produção, e aí você vende a sua força de trabalho para o patrão. É o caso de vocês. Vocês vendem a força de trabalho para a prefeitura na figura do prefeito. E é dignidade você chegar no fim do mês, você receber o seu salário, receber as suas vantagens, vocês têm conta para pagar. Então é o seguinte, por que também não se parcela no INSS? É uma questão política, gente. É uma questão política. Então é uma questão de opção, de vontade. Mas o prefeito, infelizmente, ele quer cortar a vantagem do salário de vocês. Para finalizar, senhor presidente, eu sei que às vezes a casa fica um pouco incomodada quando eu coloco algumas questões. Mas meu papel aqui como vereador é incomodar mesmo. Incomodar no bom sentido, não é incomodar de pirraçar ou de fazer aquela política que não leva as pessoas a pensar. Eu acredito que a política ela só vai mudar nesse país quando a gente tiver cidadãos de fato. Eu entrei na política pensando que eu podia mudar a realidade. Ingênuo, muito ingênuo. Não sou super-homem para mudar a realidade sozinho. Ou a gente tem, é papel de vocês, como professores, dar uma aula de cidadania ao aluno de vocês. E aí é o seguinte, não pode se acovardar. Porque no exato momento que o professor começa a dar uma aula crítica, ele começa a incomodar os vereadores, ele começa a incomodar o prefeito, ele começa a incomodar o secretário da educação. Entendeu? E tem que ter coragem para fazer. Porque o nosso futuro depende dessa juventude que está lá disposta a aprender. Para finalizar, senhor presidente, eu finalizo aqui. Eu estou lendo aqui esse livro. O vereador Diego também comprou. Eu acredito que o presidente também comprou. O vereador Igor também comprou. Quem mais? Só nós. Ronaldo não veio, não está presente. Acho que justificou a presença. Não é isso, presidente? O que é ser vereador? É de um advogado chamado André Leandro. Ele até autenticou o livro aqui para mim. E eu vou terminar, senhor presidente, esse discurso de hoje com uma parte aqui onde ele detalha o que é ser vereador, o que é o vereador, para finalizar o meu discurso. E o livro é bastante interessante, que são perguntas e respostas, aí é bastante esclarecedor. Aí ele pergunta, o que é ser vereador? Ser vereador é servir ao povo e não se servir do povo. Ser vereador significa abrir a mão de parte da vida pessoal, familiar e profissional para se dedicar por um determinado tempo ao município e à comunidade local. Ser vereador é pensar com a sociedade e com ela responsavelmente decidir. Ser vereador é viver a democracia representativa, intermediando as relações entre o governo e a comunidade local, legitimado pelo mandato popular. Ser vereador é ficar vigilante ao exercício do governo local, impedindo abusos, excessos, subtrações e, o mais importante, omissões. Ser vereador
é não se apropriar do cargo, mas trabalhar por qualidade de vida e pela vida digna do cidadão. Ser vereador é não se omitir e responder com habilidade e com competência ao desafio de representar de forma honesta, autêntica, competente, comprometida e legítima a comunidade que você integra. Parabéns, professores, pela perseverança e pela aula de cidadania que vocês estão dando aos seus alunos. Muito obrigado. Solicito ao segundo secretário que continue as leituras dos pedidos de providências. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes Oliveira. Pedido de providência 24/2017. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências, que possa Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. Passar máquina em uma área de terra para fazer uma quadra de esporte na localidade de Januária. Justificativa. O pedido de providência se dá pela necessidade de presentear a comunidade de Januária com uma quadra esportiva em frente à casa de Dudé, a pedido de Rui. José Nilton de Miranda, vereador. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes de Oliveira, pedido de providência número 25. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências, que possa requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. Fazer limpeza geral nas ruas dos Patos. Ruas todas sem limpeza. Justificativa. O pedido de providência se dá pela necessidade de fazer limpeza nas ruas do bairro dos Patos, em todas as ruas que necessitam de limpeza. José Nilton de Miranda, vereador. Dando continuidade ao grande expediente, com a palavra o vereador Rogério. Tempo de 8 minutos. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome do presidente, meus nobres colegas vereadores, a plateia aqui presente e saúdo especial a todos os professores aqui presentes. Gostaria de parabenizar o vereador Isaías pelas suas palavras que aqui foi dita, pelas explicações que foi falado aqui, e dizer realmente é calamitosa e lamentável a situação que nós estamos vivendo no nosso município. Então dizer que pode ter certeza que essa dor não é só o professor que está sentindo, mas toda a população de Teofilândia, principalmente os alunos. Então fica aqui o meu repúdio à gestão do atual prefeito. Gostaria aqui de dizer, com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso município, quero aqui parabenizar a juventude de Teofilândia por ter feito uma presença marcante no evento que teve em Serrinha. Com todas as dificuldades, aqueles jovens se deslocaram até lá. E eu fico gratificado porque também faço parte desta luta, que venho com essa luta, com essa juventude. E dizer realmente que nós só teremos êxito se essa juventude inquieta também, que se deslocaram até Serrinha, que se junte também com as suas comunidades, com seus coordenadores, e venham aqui a esta casa lutar por igualdade. Sabemos que não é fácil, o nosso município hoje não oferece praticamente nada para os nossos jovens, então é uma tarefa árdua que nós
coordenadores de comunidade temos para estar com o nosso jovem. Então sabemos que as coisas mundanas estão aí, abertas para todo mundo, e quando a gente consegue de 100 tirar um, a gente já ganhou essa luta. Então, eu parabenizo todos. Se eu não me engano, foi a cidade que levou mais jovens para o evento, o DNJ, e isso para mim é gratificante. Sei que algumas comunidades não estiveram presentes por questão também de transporte, mas quero aqui dizer que vocês têm meu aval, aquilo que precisar. E falando sobre a juventude, sobre os problemas que nós vem enfrentando no nosso município, parabenizo também a minha comunidade de Maria Preta. Tivemos um campeonato lá dos amigos, lá da minha região, e parabenizo a minha comunidade por mais um título. Eu acho que é a equipe que jamais venceu o campeonato esse ano em Teofilândia, inteiraram 3. Parabenizo todos os jovens também que estavam lá participando. Então, é dizer que é obrigação nossa, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, a gente poder beneficiar a nossa juventude com esses requisitos. Embora aqui falar dos professores, assim como já foi falo, a gente às vezes fica até sentido quando a gente chega na rua, algumas pessoas que não entendem dizem assim: o problema só está sentindo os professores, estão reclamando por causa do salário deles. Mas, gente, imagine aí um pai de família, uma mãe de família, que precisa deixar sua criancinha na creche para ir trabalhar, para poder ganhar o pão de cada dia, e hoje não está podendo ir por causa dessa greve. Assim como Vera falou, com as palavras dela, tenho certeza que nenhum professor queria estar de greve, porque nós sabemos que o aluno, que a criança é o futuro da manhã. E eu me sinto honrado quando chego nessa tribuna, porque, graças a Deus, eu estou aqui por causa de professores. Eu venho de uma região muito difícil. A nossa região, nós nunca tivemos pessoas que chegassem ao poder, já tiveram os outros candidatos. E para você ver a dificuldade, e quando eu vinha para a escola, da minha época, a maioria, nenhum deles se formaram, e muitos deles me chamavam de tudo quanto é nome. Vai lá, vai estudar que tu vai ver, tu vai ser igual a gente do mesmo jeito. Mas eu tinha um propósito para a minha comunidade, e a minha comunidade também tinha um propósito para mim, e hoje eu estou aqui. Mas eu recebi vários incentivos de professores quando a gente estava na sala, que a gente via de 30, 10 queria alguma coisa e 20 não queria nada. E o professor dizia assim: o caminho é tu que escolhe. Então isso é gratificante para nós. Então eu fico muito triste quando eu vejo alguns alunos já dizem assim: eu estou achando é bom. Estou achando ótimo, se passasse mais um tempo. Não sabendo eles que os mais prejudicados estão sendo eles. Nós sabemos que com a educação as coisas já estão difíceis. Imagina nós, se a gente não saber quando fazer um beabá, um 2+2 lá na frente. Então, amanhã nós teremos na presença com o prefeito, vamos ouvir o que tem a dizer. É lamentável o que está acontecendo e pode ter certeza que vocês têm meu aval, não só aqui dentro da Câmara de Vereador, mas também lá fora. Desde já, meu muito obrigado. Dando continuidade com a palavra, o vereador Igor Moura de Medeiro. Tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador licenciado Jordano Borges, que nos assiste hoje, o vereador Jojó, que está aí nas galerias, o qual eu saldo, que eu acho que a partir de janeiro já vai estar de volta aí com a gente. Senhoras e senhores presentes aqui nessa noite,
Me dirijo à tribuna agradecendo a Deus por mais um dia de vida e pedindo a Ele ao mesmo tempo que se resolva essa questão o quanto mais rápido possível. Eu estive visitando a zona rural de Teofilândia hoje e eu sou muito daqueles que acordam cedo e eu gosto de avaliar e conversar muito com as pessoas para saber o que é que as pessoas acham. E aí, conversei com muita gente, encontrei lá as pessoas me falando, os professores passaram aqui na Limeira, fizeram um trabalho lá. Passei na Bola Verde e encontrava a mesma coisa. Inclusive, vocês já têm até aí torcida organizada, umas criancinhas que já sabem de cor salteado umas músicas. E aí eu futucava as pessoas. E assim, a situação é complicada da seguinte forma. E eu vou dar um dado aqui a vocês, um dado levantado, que amanhã, quando for ter o diálogo com o gestor, a gente tem que ficar atento a isso. Primeiro passo. Segundo as informações dos comerciantes, eu não estava na cidade no último final de semana, e sábado foi uma das piores feiras do nosso município. Deixou de entrar muito dinheiro, e aí os comerciantes me falavam, se as pessoas que compram tiveram algum corte e não vieram comprar, parou de circular. Aí, por um exemplo, não pagou, alguns não tiveram como pagar energia, como pagar o gás, então... Isso não está mexendo só em professor, está mexendo na economia da cidade. E perpassa por um problema que eu falava hoje com umas professoras, falava ali há pouco instante, que é um fator gravíssimo. Esse plano, salvo engano, está aí numa média de 5 anos. Se criou um plano, bonitinho, tudo... Os professores começaram a receber, e aí vai-se 5 anos. Professores esses que eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que eu estava falando e é um exemplo prático. Um professor que recebe 4.000. Eu venho falando até com as pessoas, nesse momento do debate, né, quem recebe mais, nem recebe menos, não está em jogo isso. Poderia até ver isso, mas a questão não é essa. Observem só, vou dar um exemplo de 4.000 aqui. Normalmente, quando as pessoas têm seu valor de salário valorizado, as suas vantagens, as pessoas tomam empréstimo. Quem recebe bem que não toma empréstimo? Então, eu estou dando um exemplo. Bora botar aí que 2.000 desse aí foi para empréstimo, financiar um carro, uma vontade de ter um carro, uma vontade de ajeitar uma casa, uma vontade de pagar uma faculdade. E eu vou dar um dado concreto, um dado que amanhã a gente vai estar reunido com o gestor e vai ter que estar bem atento a isso. Beleza. Ficou 2.000. 2.000 tem um descontinho aí do INSS e tem outro desconto chamado imposto de renda. Professor que teve mais de R$1.000 descontado, está passando fome, porque zerou. Aí vem uma pergunta, por que tomou empréstimo? Porque foi vendido uma ilusão de um plano que as pessoas têm 5 anos que recebem e que todo mundo que tem salário, que tem valorização, pensa em crescer de vida. E o problema está aí. Aí hoje eu encontro professores na rua que a conta está zerada. Saldo negativo, saldo devedor. Olhe só o problemão. Agora vocês imaginem aí, conheço professor de 500, conheço professor de saldo para trás, e conheço professor de 0. Então, olhe só o problema. E agora? Então, esse plano, quando foi debatido aqui nessa casa, foi aberto o espaço democrático e foi construído. Em nenhum momento ninguém foi forçado a assinar. Foi proposto várias coisas. Previsão de folha de pagamento, impacto disso. Mas na época a comissão, o jurídico
da prefeitura, as pessoas... mas Francisco, o menino veio para aqui, o Joel, e falou uma história bonita e a gente caiu. Olhe, me lembro bem que ficava aqui a parte e dizia, quando estiver bem para a categoria e para a gestão, nós vamos votar. E foi feito dessa forma, foi feito deste jeito. Se passou esse tempo todo, e agora existe essa situação, os professores ficaram ansiosos, receberam, passou aí o mandato de Adriano, todo mundo recebeu, bonitinho, e agora é isso aí. Então a problemática é essa, e aí a Câmara votou, e eu dizia, eu poderia nem estar aqui nesse momento, se naquela época eu dissesse, eu vou me opor, eu vou votar contra o direito de vocês, os vereadores votou porque era direito do cidadão. Agora, a ordenação de despesa, a responsabilidade, como disse aqui Isaías, é da gestão. Queria relatar isso aí para uma questão de consciência, e que no terreno que a gente está pisando, e que amanhã Deus nos ajude, e me reservo aqui de outras questões, para que a gente amanhã tenha um diálogo com o prefeito Técio, que sempre teve a fama de pagador, e vamos escutar dele o que é que ele tem a dizer, o que é que está acontecendo, e qual é a proposta que tem para esse tipo de situação, que aí vem a questão da greve, a questão do prejuízo no calendário escolar. Então amanhã vamos todo mundo acordar cedo, pedir força a Deus e ver se ilumina, que a gente toma porque não está mexendo só nos professores, não mexe só nos professores. E o debate, esse debate de que está ganhando mais, está ganhando menos, eu não parto para esse princípio. Eu não parto. Porque aí a gente vai se debater um bocadinho, aí vira um debate mesquinho, as pessoas vão debater pessoalmente. Não. Foi imposto e foi votado aqui uma lei que dá as vantagens aí. Então, vamos se dialogar para ver qual é a proposta que a gestão tem. Outra questão, e Carlinhos falou aqui há pouco instante, eu endosso as palavras, tenhamos atento. Vamos ver, e até o último fim, não se esgotar o diálogo para que esteja um objetivo que é resolver. Porque se não tiver, vamos ficar aqui, eu posso dar um discurso bonito para vocês, o prefeito lá na prefeitura e vocês sofrendo aí no sol, aí rua acima, rua abaixo, e aí? Vai ficar isso a vida toda? Então vai ter que ter uma definição desse tipo de coisa. Eu vejo, com relação à questão dos vereadores, eu acho, e tem prova viva aqui em Serrinha, em Araci, que cidade nenhuma consegue. O prefeito Técio tem, nessa casa, 8 vereadores que foram eleitos da sua base. Isso dá mais de 2/3 da Câmara. Mas mesmo assim, e daí reforça o que Isaías falou aqui há pouco instante, do decreto, que é um ato nulo, que equivale à lei, e que o prefeito teve um diálogo com a Câmara para mandar a lei, para que hoje, se nós tivéssemos votado, vocês podiam fazer greve, mas virava a lei, e a justiça ia fazer que cumprisse a lei. E aí ia ficar uma questão muito ruim, porque nós próximos que votamos a lei para aumentar ia votar para baixar. Então, dessa questão, até porque foi o prefeito Técio na época, que era o prefeito, era o gestor desse plano, nós todos, me lembro de uma palavra de Zé Nilton. Eu, de antemão, já tinha tido uma conversa pessoal com o Técio e disse, conto comigo com qualquer projeto em benefício ao município, menos esse. Esse eu sou contra. E o vereador dizia, Zé Nilton dizia, você precisa de quanto? Ele disse, eu preciso de 6. Zé Nilton disse, se você tiver 5, eu sou o 6. Agora, se você não tiver nenhum, eu também sou contra. É 11-0. Zé Nilton disse ir lá na reunião
com ele. Então, nós falamos a ele que nós não iríamos fazer isso. E fico triste aqui falo aqui em nome dos colegas, quando alguém ainda vai em qualquer lugar e falar que os vereadores estão contra. Isso é uma calúnia. Esse tipo de coisa é de se abominar e não existe. E qualquer outro ato para a gente resolver, se a gente guerrear aqui, é até pior. Vamos ver vamos até o último. Até porque o prefeito Tércio é ser humano. E eu acho que o que está mexendo com ele, porque ele tem a fama de pagador. E isso aí a gente vai ter que mexer com ele para ver qual é a solução. O que é que deve ser feito? Bom, ponto. Eu falo isso, o ato de reivindicar. Às vezes, o dia que teve um manifesto aqui, me chamaram para, bora acompanhar. Evitei ao máximo estar acompanhando. Vi vocês sempre, estou vendo vocês, por quê? Para não estar desenhado para a justiça, que é um ato político. Porque quando a gente generaliza para a política, alguém pode alegar ao judiciário que é um movimento político, que é políticos por trás, e vai fragilizar o movimento de vocês. Eu vim de base de lá de dentro, e eu sou sindicalista, e antes eu previa essa briga de vocês. Nós devemos aqui sim apoiar, e estar aqui vocês atentos para que nada passe aqui despercebido, para que seja votado e prejudique. Por outro lado, até se esgotar todas as hipóteses de se negociar, aí vamos sentar com o jurídico dessa casa e com a PLB, com a categoria, para ver o que é que nós juntos vamos fazer para resolver. Era esse recado que eu queria dar. Eu estou vendo aqui, eu dava até risada nesse instante, e não é coisa nem de se dar risada. E aí, Vera disse que passou por um ato, para concluir, senhor presidente, um ato até que as pessoas não estão mais nem pensando. Quem é que vai pensar sem comida? Quem pensa com cobrador na porta? Olha, a coisa é séria. E aí eu vejo a cores de vocês. Eu estava acompanhando, estou vendo aí nas redes sociais as cores de vocês, a fórmula e aquele gesto, o olho brilhando. Vocês estão em busca de algo de vocês que foi tirado. Mas foi dado. O ato para mim, a questão que foi dado, foi ortugado esse direito. Foi dado a vocês esse direito. Então, direito tirado, as pessoas se sentem. Então, eu estou vendo, e aí, Vera, eu me preocupo muito com isso. Porque imagine aí quem não está tendo dinheiro para comprar feira. Olhe. Meu amigo aqui que entende muito mais de educação, de legislação com relação à educação do que eu, Nilson. Amanhã eu me sinto que você é uma pessoa do diálogo, de uma pessoa que parte do princípio da democracia para ter o bom senso e o consenso. Bora usar amanhã, pelo menos uma influência que nós temos, e aí, pessoal com o Tércio, de apelar a ele, eu vou pedir a ele, ele vai ter que apresentar uma proposta e o que para ver o que é que vai acontecer. Vamos tentar ir por todos os meios, meu irmão, porque, volto a repetir, não é fácil isso, eu não queria estar passando por isso aqui. Tá toda terça-feira vocês aqui, e aí um carro toda hora aí, toda hora eu tô aqui na Câmara todo dia e um carro gritando, paga meu dinheiro, e nós estamos já aí em rede social. Teofilândia virou notícia nacional, vocês foram, eu vi aí uma reportagem, vocês lá em Biritinga falando, então assim, virou um problemão, uma bola de neve, uma questão que a gente tem que resolver. No mais, vereador, eu peço aqui para concluir, senhor presidente, eu vou pedir, vereador, eu cedo a parte da Vossa Excelência, eu vou pedir aqui a vocês, na ligação que o presidente da Câmara recebeu do prefeito, pelo menos amanhã, é um pedido, eu acho que da maioria, amanhã, esse horário de 10 horas, vocês façam o seguinte, fiquem descansando.
Vão tomar uma aguinha assim para refrescar. Vamos também ceder, até porque não vai ser bom para o gestor que ele chegue lá, antes de um diálogo que ele chegue, eu tô entendendo ele, numa base de vamos dar o espaço todo para que o gestor fale e nos diga o que é que vai ser feito, para depois dizer não teve a reunião porque o pessoal tumultuou, não. Eu peço também, fique em casa, espere um pouquinho, depois vocês se conversam aí continua na luta de vocês. No mais, senhor presidente, eu agradeço pela tolerância e aí eu cedo ao meu colega Isaías a parte. Não, parabenizar pelo discurso, porque também o papel do vereador é ser mediador, né? Porque também assim, é importante fazer um movimento, mas também, né, muitas vezes tem um momento que a gente também tem que ter uma proposta. Isso que o coloca é muito importante. Eu gostaria de saber da presidente da PLB, né, qual é a proposta que se tem a apresentar ao prefeito, né? Vai ser apresentada lá, né? Pronto. Okay. Então, eu gostaria de informar a todos, e a sessão também é transmitida, porque está circulando no WhatsApp aqui um ofício com a data errada, com a data do dia 4 de novembro, como que a reunião será feita dia 4 de novembro, e a reunião é dia 1º de novembro, às 10 horas, como foi dito anteriormente por Vera na tribuna. Então, só para informar que o ofício que está circulando nas redes sociais, informando que a reunião é 4 de novembro, está errado. O ofício correto está aqui, com a data de 1º de novembro, amanhã, às 10 horas da manhã. Presidente. Com a palavra o vereador José Diego. Logo em seguida, o vereador José Nilton. Saúdo a mesa em nome do presidente dessa casa, saúdo meus nobres colegas vereadores, plateia presente no dia de hoje, as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicações sociais, e agradecer a Deus por mais uma vez ter a saúde de estar aqui com vocês. Senhor presidente, mais uma vez, temos aqui na nossa casa os professores, e que Deus abençoe que na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, mas com boas notícias, porque eu acredito que em 1995, Edson Gomes gravou a música Vamos, amigo, lute, senão a gente acaba perdendo o que conquistou. Eu acho que se fosse hoje seria Vamos, professores, lute, senão vocês acabam perdendo o que já conquistaram. Então, eu quero parabenizar a classe mais uma vez, né, parabenizar a Vera. Se para os professores existe uma pressão, imagine para quem representa a classe, que é Vera, para quem representa a PLB. E há um diálogo, há uma impressão passada para as pessoas que o nosso município não está se desenvolvendo porque a causa disso seria o professor. Existe um diálogo aí, existe um diálogo da gestão que deixou transparecer isso, que o município hoje estava sendo especialista em algumas áreas da saúde, não estava desenvolvendo porque o professor estava ganhando muito. O professor ganha para estar na faculdade não sei quanto tempo, acho que o mínimo, porque o professor deveria ganhar muito mais e ser respeitado muito mais. E se formos analisar esse discurso que o professor está dificultando, não sou eu que estou falando, há um discurso no ar por parte da gestão. O avanço do município, poderemos fazer um comparativo, não comparando gestão anteriores, porque nenhuma gestão pode se espelhar em outra. Gestão tem que dar o melhor de si para o desenvolvimento do município. E eu me pergunto, o porquê está se fazendo isso com o professor? Porque referente a setembro de 2016,
entrou um total no Fundeb de R$1.277.385. Referente a esse mesmo mês de setembro desse ano 2017, está aqui em documento, na folha do Fundeb, entrou R$1.857.247,63. Podemos ver aí, em comparação ao ano passado, ao mesmo mês desse ano, mais de 500 mil que entrou a mais. E eu me pergunto, por que antes dava e por que hoje não dá? Sabemos que o município tem menos crianças matriculadas referente ao ano passado. Não tem não? A mais? Desculpa, eu interpretei. E podemos ver, como foi falado aqui, que é mais de 70 carros fazendo roteiro. Então, esse diálogo de que o professor está empatando o avanço do município, esse diálogo não cola. Poderia até colar se nessa folha aqui tivesse vindo a menos 500 mil. Daríamos até para a gente tentar, não compreender, tentar compreender. Por isso que hoje eu fiz esse ofício solicitando que a secretária de Educação, porque existe a comissão, mas a Câmara também precisa saber, eu sei que todo mundo aqui, o papel de cada um é fiscalizar, mas precisamos saber, de fato, o que está passando, o que está enfrentando a educação do nosso município. Porque se a gente não semear as ações hoje, boas ações, o conceito do futuro não é progredir. Então, eu quero fazer esse pedido, um pedido, não apenas um pedido, mas um pedido de exigir que se mande para essa casa, para apreciação de todos os membros desse Poder Legislativo, que fique também à disposição da população, que ela possa mandar um balanço de tudo aquilo que foi contrato, gasto com combustível, transporte na área da educação. Concedo. Concedo uma parte, vereador Diego. Nós temos o cadastro do ETCM, que o vereador Isaías está acompanhando, que é a lei da transparência, e todos os vereadores, é só jogar o CPF aí com a senha, tem acesso, é público. Viu? Aí Vossa Excelência pode estar procurando aí o pessoal da secretaria aí, que todos os vereadores estão cadastrados no ETCM, e que Vossa Excelência pega a informação e pode passar para a sociedade, com notas, com tudo. Beleza, meu colega. Exato, eu agradeço. Existe sim esse portal, mas eu, assim, pedi que venha da educação, porque preciso de um balanço da educação nesses primeiros 10 meses. Eu sei que lá geralmente existe tudo, mas eu quero assim um balanço, porque a gente também fica preciso, porque às vezes assim, a gente tem que ter o tempo. Temos que ter o tempo como legislador para defender o nosso município, para fazer o intermédio, mas certas secretárias estão aí que elas possam nos atender. Eu quero também, senhor presidente, fazer um pedido na noite de hoje, que descendo aqui o caminhãozinho, tem alguns paralelepípedos soltos, e já há algum tempo que o secretário de infraestrutura possa ver esses casos. Na saída também para Bola Verde, tem alguns paralelepípedos soltos. Isso é muito dificultoso para quem trafega nessa região. E dizer que eu queria fazer essa pergunta hoje, se Deus não tiver misericórdia e não vir chuva hoje. Como é que esse município está se prevenindo para enfrentar 2 meses ou 1 mês de seca? Eu me pergunto isso porque a situação da nossa região já é uma situação de bastante seca, onde os açudes, as lagoas não tem quase água nenhuma. E eu me pergunto, fiz uma reflexão hoje, se Deus livre aí tiver uma estiagem de 1 mês, 2 meses, como é que o município vai sofrer essa carência de atender principalmente as pessoas da zona rural? Também mais uma vez quero pedir à gestão,
o secretário de iluminação, acho que até foi exonerado, né? O diretor, mas alguém que esteja no comando da iluminação desse município, que possa haver algumas escuridão de alguns povoados, que possa fazer um balanço, possa também se trocar algumas lâmpadas que está ligada de noite. Isso, quem paga a conta é o consumidor, é a prefeitura. E queria também, na noite de hoje, que pudéssemos também dialogar futuramente com a polícia da nossa cidade, porque novamente está voltando alguns furtos em nosso município, né? Está voltando alguns furtos no nosso município. Teve também furto aqui na praça semana passada e precisamos de um diálogo. Se precisarmos, a gente vai a Salvador com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia para que nossa cidade possa ter mais segurança e dar mais segurança às pessoas. No mais, pedir a Deus que abençoe a todos e dizer que estamos juntos nessa luta com os professores, com todas as classes. Obrigado. O furto da praça, graças a Deus, pegaram os meliantes, né, de Santa Bárbara. A gente vê a fragilidade da polícia, né? Os caras roubaram aqui na praça, pegaram a BR e só foram pegos porque o carro deu problema em Santa Bárbara. Aí esquentou o carro, tiveram que parar. Foi que a Seto chegou, porque saiu daqui, passou em Serrinha, passou em Santa Bárbara, ninguém parou, o carro. E outra coisa, esse meio de comunicação é muito importante. A gente jogou e a gente viu a polícia se esforçar, a Caatinga estava para cá e tal, mas ninguém pegou. Pegou porque o carro quebrou em Santa Bárbara, aí a Seto chegou e aí trouxe os meninos e guardaram, né? Foi a sorte, foi o carro esquentar, graças ao prisma que quebrou. O prisma esquentou, aí pegou. Com a palavra, vereador José Nilton de Miranda, tempo de 8 minutos. Boa noite a todos presentes. Agradecer a Deus por mais um dia sofrido com muitos problemas que enfrentamos no nosso município, aonde andamos professores. Por essas localidades e vejo só o mesmo debate, as nossas aulas. Que dia vai voltar, vereador? E a gente não tem resposta, preocupado com vocês, preocupado com o nosso povo carente do nosso município. Costumo passar sempre com tenho o meu gesto de fazer, meu carinho com as crianças, levar as balas, pirulito, não encontro ninguém, tudo em casa. Quando chego nas casas, só se fala que dia volta às aulas, vereador. Eu fico preocupado porque é problemas muito graves, professores. Temos aqui o orgulho de ser filho dessa terra e amar o próximo. E vejo vocês preocupados também em procurar o gestor para que possa fazer uma negociação urgência para que volte às aulas. Eu vejo a preocupação de cada um de vocês também. Dizer aos senhores, professoras, que no meio dessa influência que estão no nosso município, pessoas que se apoderam, político que quer crescer, chegar ao meio de vocês e querer defamar a imagem de alguns vereadores. Eu acho injusto, porque, professoras, foi Vossa Excelência quem ensinou o juiz, e o juiz hoje determina a lei, e essa lei tem que ser cumprida. Por esta razão, quando me candidatei, tive prova, vereador Igor, e esse juiz foi apreendido por Vossas Excelências, e lá foi colocado uma prova para que possamos responder as perguntas, e eu passei, e hoje sou vereador. Agradeço a Deus esse povo merecido do nosso município. Não é um desocupado que vem usufruir
na presença para crescer em nome de adversário, eu acho que tem que lutar pelos seus direitos. E nós, vereadores, em hipótese alguma, fomos contra os senhores. Isso pode ter certeza que qualquer projeto, vereadores, decreto não derruba a lei. A lei está aí para todo mundo se cumprir. Fala, vereador. Oi. Eu sei, Zé, que o que Vossa Excelência quer falar agora, e justamente o áudio que Vossa Excelência achou que estava sendo dirigido a Vossa Excelência, e eu queria dizer que currículo e formação não é só tudo na vida. É algo que complementa. E quero lhe dizer que todos nós somos iguais perante a lei. Para que seja vereador, a gente passa por uma legislação estadual, federal, municipal, e quem nos concede esse direito é a lei. Falo isso que aqui eu já disse em outros tempos. Eu tive aqui um exemplo maior de vida, e que hoje é meu amigo, Antônio de Bier, e que nem porque ele, na época dele, não teve a oportunidade que eu tive de concluir meu 2º grau, de fazer alguns cursos, nem porque ele era menor do que a mim, e nem porque eu fiz aqui qualquer tipo de situação com relação a ele. As pessoas devem ser respeitadas da forma que são, inclusive como ato de discriminação. As pessoas que defendem tanto a igualdade. E a gente tem que respeitar o espaço de cada um. E digo que seu espaço aqui dentro dessa casa foi constituído pela lei que rege vigente do país. E aqueles que tiverem dúvida, e como Vossa Excelência fala, e que é uma pessoa bem dotada, principalmente em matemática, que se candidate e venha. E que know-how para ser vereador não é só ter formação. Defenda a formação para as pessoas estarem, mas é a nossa democracia, a nossa Constituição dá amparo legal para as pessoas votar e ser votadas. E por isso aqui também sigo o que eu sei o que Vossa Excelência está sentindo nesse momento, quando escutou aquele áudio, que às vezes as pessoas direcionam e não falam o nome, mas fico solidário e digo ao senhor que formação não é só fato. Quantos formados estão fazendo coisas erradas nesse país? Eu agradeço, senhor vereador. Obrigado, vereador Igor. Eu sei que sentiu a pele de algum, não sei se foi diretamente a mim, porque realmente não estudei aqui em Teofilândia, fiz, como eu já falei várias vezes, eu estudei a 5ª série em 1971, 5ª série que se formava um professor com a professora Margarida. E depois veio a lei para fazer, vereador Igor, a 6ª, 7ª, 8ª. Depois veio magistério, foi formando a lei, foi crescendo mais. E hoje os professores gastam muito para chegar aonde chegou, para chegar nessa situação que se encontra hoje. Então, pessoal, eu tenho a minha 5ª série, estudei Colégio Meta em São Paulo, 2º ano de base. Tenho o diploma disso. Posso até não ser o mais inteligente e também não um mau analfabeto, mas conheço um pouco de estar aqui debatendo com Vossa Excelência as pessoas de alto personalidade, nível superior a todos nós, porque tem mais formação. Digo ao meu amigo Nilson que está presente, que foi um dos que me levou, na época em 1992, 97, para que viesse fazer a prova em Araci. E provei que estava bem, respondi todas aquelas perguntas e consegui hoje estar mais uma vez vereador. Então, o analfabeto aqui não sou eu. Analfabeto pode ser o juiz que passou uma prova que não soube o que estava escrito. Então procure essa pessoa que procure justificar o juiz, se ele é analfabeto também. Foi ele que passou essa prova para mim. O mais, pessoal, professores, pode acreditar em Deus. Jamais este vereador, que tanto sabe a dificuldade de todo o povo do nosso município, será contra aos senhores. Mandei um áudio sim para minha amiga Selma, onde recebi essa palavras que veio danificar alguns vereadores. Os vereadores aqui estão em sacrifício. Pode acreditar, pessoal. É a gestão pior que eu vi até no momento. Porque é uma situação difícil para quem quer ficar aqui nesse lugar, de qualquer um vereador, para ser contra o seu próprio prefeito e a prol de vocês. Nenhum. Sabe por quê? Porque aqui é uma responsabilidade grande. E nós tá vendo onde é que está a lei. A lei está a favor de vocês. Por que iremos contra a lei?
A lei tem que ser cumprida. Domingo estive com o prefeito e disse: prefeito, como nosso vereador aqui, Igor, acabou de dizer, estive em reuniões juntamente com o prefeito. E eu disse para ele: olha, vereador, olha, prefeito, são 11 vereadores, 10 vota. O presidente Carlinho não vota porque já tem a maioria. Agora, se tiver 5, posso até votar para não decepcionar o senhor. Mas se levantar 6, você toma 10-0, 11-0. Para não ser injusto com o partido. Que eu digo ao senhor, nobre vereador Isaías, que nem a Vossa Excelência faria o que eu estou fazendo aqui nas suas gestões. Aonde a Vossa Excelência traz aqui todos os gastos da prefeitura. Eu gostaria de saber dos vereadores eleitos passados, se a Vossa Excelência já trouxe, na sua passada, junto com o seu prefeito, algum gasto que se foi gasto aqui no município, o que se foi... Porque gasto, tudo bem, recebeu, mas eu quero o gasto. Quanto gastou? Recebeu 1 milhão, mas gastou quanto? É uma licitação de fulano, como já foi falado aqui. Eu não quero discutir com a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência é uma pessoa que eu admiro, conhece muito bem da lei. Mas a gente tem que ser grupo, como a Vossa Excelência fala, senhores professores, que isso seria a improbidade administrativa. Poderia ser sim. Mas pior, vereador Isaías, foi na gestão da Vossa Excelência, onde a Vossa Excelência pode procurar, senhores professores, a frequência do vereador Isaías, no momento que era agente de saúde, quantas vezes ele foi frequentar a sua área na saúde, vereador. A gente tem noção de tudo isso aqui. Eu não quero machucar a Vossa Excelência, mas você tem que saber que a Vossa Excelência recebeu. Você poderia fazer, vereador, era devolver tudo aquilo que a Vossa Excelência ganhou, sem fazer nada, sendo vereador e ao mesmo tempo agente de saúde. Então, senhores, eu quero dizer aos senhores que estou aqui de coração aberto. Qualquer projeto que venha aqui contra Vossa Excelência, contra vocês, professores, pode ter certeza que o vereador Zé Nilton estará ao favor de todos os professores. É como se diz, o decreto não derruba a lei. Estamos aqui à sua disposição. Pode acreditar em Deus. E dizer que a quadra da Cidade Nova iniciou hoje, por falha do antigo prefeito, faltou pagamento, faltou resolver os problemas, faltou o aditivo lá, e hoje começa a quadra da Cidade Nova. Dizer também, agradecer também da Cidade Nova, Agaroba, o Parque das Agaroba. E agradecer ao secretário de Saúde, aonde nos trouxe um evento maravilhoso, para que possamos atender várias pessoas, várias mães, chegou até 800 pessoas, Igor, com problema de glaucoma, e muitas causas foram resolvidas. E dizer aos senhores vereadores que não estive com os senhores lá no encontro estadual da União de Vereadores lá de Pernambuco e Petrolina, região nordestina, porque estive que estar presente junto com o vereador Raimundo Lourinho, Rogério e outros mais, porque tivemos um projeto para melhorar mais as estradas, onde possa entrar R$1.200.000, e eu agradecer muito o pessoal do setor, Baixão, Limeira, que compareceu a essa casa, indicando as estradas danificadas, e aqui ficou para que possa jogar no orçamento e tentar resolver esse problema do nosso município. Então não estive lá, eu peço desculpa aos nossos vereadores, que era bom estar junto com vocês, comer um pouco de craviar, né? Lá deve ter rapadura com farinha, mas é nossa cidade, é coisa boa. Então agradecer a todos, muito obrigado, pessoal. Desculpa se caso ofendi alguém, mas eu sou sincero, muito obrigado. Presidente, em relação... gostaria de pedir direito de resposta do vereador. 2 minutos. A minha intenção aqui não é causar conflito, né? Apesar que é impossível a gente não causar conflito em uma sociedade, né? Até na família da gente, com o irmão, com o pai, existe conflito, né? Cabe a nós tentar mediar o máximo possível dos conflitos existentes. Dizer, Zé, que na gestão de Adriano eu trabalhei sim de agente. A prova é que os recursos nunca deixaram de vir.
Eu trabalho com tracoma, olhando o olho das crianças, entendeu? E o recurso é vindo de acordo com aquilo que você informa lá. Se você não informa, é um recurso federal, entra uma contrapartida federal, outra estadual. Se você não informa lá, não vem. Então, se você for ver, Teofilina não deixou de receber recurso nessa área, porque todos os dados foram informados. Agora, deixar claro para Vossa Excelência que nessa gestão nós estamos fingindo que estamos trabalhando, porque as pessoas têm medo do prefeito. Nós estamos fingindo, porque já tem... Raimundo é testemunha, está levando a gente, né? A prefeitura está em crise, né? Mas a gente já tem o quê? 10 meses que a gente pediu as bolsas, até hoje nunca chegou. Nós pedimos a lanterna, eu olho para um pote, né? Porque eu estou ajudando na dengue, porque o prefeito tirou a menina contratada, uma pessoa só contratada, que trabalhava na dengue. Ele tirou, eu tive que sair do tracoma para ir para a dengue. Eu olho o pote escuro, eu não vou pegar o pote da pessoa e sair para o meio do quintal para olhar lá, né? Então eu estou fingindo que estou trabalhando e coloco lá um B. Deixa eu colocar um B aqui, né? Mas se tem foco, aí eu não... Então dizer que eu nunca trabalhei, isso não passa de uma falácia, né? Isso aí foi coisa inventada de Márcio, de Tiago, né? Disputa política. Mas eu vou fazer uma homenagem a você hoje para finalizar, presidente, porque eu sempre vi esse debate aí, né, de salário de vereador, salário de professor, né? Eu sempre mantive uma postura de transparência nesse sentido, até porque hoje existe, né, os sites de transparência, né? Cabe a cada um que tem acesso aos sites da Câmara, da Prefeitura, olhar, né, e ver que o que foi estabelecido, no caso do salário de vereador, foi um teto, existe um teto de 7.700 e uma coisa, mas o vereador não ganha isso, entendeu? Falo aqui o quanto o vereador ganha, inclusive vocês podem olhar que existe vereador que paga pensão lá, existe vereador que tem empréstimo lá também, entendeu? E o vereador ganha 6.000 bruto, quando desconta no INSS, imposto de renda vai para 4.700 uma fração. Isso é público, qualquer pessoa pode ter acesso, então isso não me incomoda de forma alguma, né? Porque às vezes eu percebo que as pessoas ainda ficam incomodadas, né? Quando fala o salário do professor, quando fala o salário do vereador. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. E quando gerou esse negócio né, de fulano está analfabeto, né? Eu tenho minhas divergências com ele aqui, né? Por questões políticas partidárias, mas eu vejo o seguinte nesse sentido: eu acho que a desigualdade na sociedade ela não acontece apenas em relação à renda, né? Ela acontece também em relação àqueles que sabem, em relação àqueles que não sabem, acontece a desigualdade, né? Aqueles que sabem são aqueles que ganham mais, aqueles que não sabem são aqueles que ganham menos, né? Eu acho que ninguém é analfabeto porque quer, né? Existe todo um contexto, vocês são professores e sabem disso. Para encerrar, não, colega. Né? Quem estuda educação, existe todo o contexto. Então, para encerrar, né, tem aqui... É necessário ter curso superior para ser vereador? Eu sou até a favor de que se tenha um critério, né, que realmente a gente busque se aperfeiçoar. Não é preciso ter curso superior para ser vereador. O que a democracia exige para o exercício do cargo de vereador é liderança. Mesmo porque ter curso superior não é garantia de qualidade parlamentar. Claro que é preciso saber ler e escrever, até porque ser alfabetizado é condição para a atividade legislativa. No entanto, em uma democracia, exige-se que o vereador, depois de eleito, interesse-se plenamente pelo exercício de suas funções institucionais, não se omitindo no atendimento de sua responsabilidade social e política, especialmente a se dedicar a partir do querer da comunidade que representa. Portanto, não é o curso superior que vai garantir o exercício de um bom mandato, mas o constante exercício das características de líder. Independentemente de escolaridade, o que importa é desenvolver-se como vereador, ou seja, estar aberto ao aprendizado, demonstrar interesse pelas questões próprias da atividade legislativa, decidir com segurança, apoiado em amplo diálogo com o eleitor e principalmente estar atento às demandas sociais. O problema não é o vereador não saber, entre aspas, pois, lembrando Sócrates, saber que não sabe é o primeiro passo para o aprendizado. O problema é o vereador não querer saber, pensar que não precisa estudar
o ambiente que integra, as competências que precisa desenvolver e as matérias que precisa decidir. O problema é o vereador pensar que seja possível permanecer no cargo sem se dedicar ao aprendizado parlamentar. Essa arrogância não é imunizada pelo grau de escolaridade. Gostaria de dedicar essa ao vereador Zé Nilton. Muito obrigado. Ô, Isaías, isso aí já não é meu caso, não. Você sabe que eu faço mais ainda do que eu posso. Mas eu quero... Isso aí não é meu caso, não, que eu já faço até demais. Mas eu quero dizer ao nobre vereador que minhas palavras foi gravada perante a tribuna, quando falei da frequência. E caso Vossa Excelência duvide, eu peço ao presidente que manda o ofício para o responsável, para que chegue em tribuna e dizer que se eu estou mentindo do momento em que a Vossa Excelência não frequentou o seu devido direito de trabalhar na sua função, na sua época. Então eu tenho pessoas que possam vir chegar aqui e esclarecer, para não sair aqui como mentiroso. Obrigado, presidente. Só a questão do plano dos professores, no caso, tem alguns casos que o presidente não vota. Nesse caso, o presidente vota. Tudo que depender de 2/3 ou de maioria absoluta, no caso de 6 votos, o presidente vota, não necessariamente em caso de desempate. Em projeto simples, o presidente não vota, só para desempatar. Mas em estatutos, em planos, em lei orgânica, regimento interno, tudo que depende de 2/3 ou de maioria absoluta, o presidente vota, só para esclarecer essa questão. E o vereador estava questionando, chorando de desconto do INSS. Se o nobre colega assistiu o jornal hoje, deve ter visto que o nosso abençoado presidente da República, ele lançou uma medida provisória hoje, acho que para efeito a partir do ano que vem, aumentando o INSS. Quem paga 11 vai passar a pagar 14. Quem paga 11 vai passar a pagar 14 a partir do ano que vem. E reduziu o salário mínimo em R$4. Ficou em 9,65. Só Jesus na causa, viu? Porque... Dando continuidade, não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. Como o relator das contas de 2015, da votação das contas de 2015 do prefeito Adriano de Araújo, o vereador Fábio solicitou da presidência, por ter passado o prazo e o prefeito não apresentou a defesa, solicitou que a presidência nomeasse um defensor. Então, aqui no despacho, diante da certidão desse transcurso em Albis, para que o ex-gestor municipal apresentasse por si ou por defensor nomeado, representasse as razões que importarão na aprovação citada a prestação de conta da sua responsabilidade, diante da deliberada negligência do ex-gestor em realizar sua própria defesa, mas no intuito de garantir o exercício de ampla defesa e do contraditório, nomeia-se o Dr. Willix Gabriel Pastor Silva, advogado inscrito no OAB, sob número 44550, para realizar-se a defesa técnica do senhor Adriano de Araújo, ex-prefeito municipal, devendo-se, para tanto, ser providenciado cópia integral do presente processo e remetido para o citado causídico. Teofilândia, 31 de outubro de 2017, João Carlos Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara Municipal de Teofilândia. Então foi nomeado o senhor Willix Gabriel Pastor Silva para apresentar a defesa do ex-gestor Adriano de Araújo, para logo em seguida a comissão dar o parecer e colocar em votação nessa casa. Temos aqui a LOA. Chegou ontem, não deu tempo de providenciar as cópias para todos os vereadores. Mesmo assim, já amanhã deve estar pronta. Quem quiser pegar a partir da manhã já deve estar pronta. Eu vou encaminhar para as comissões de Justiça e Redação, de Orçamento e Fiscalização, de Urbanismo e Infraestrutura, de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Eu vou encaminhar para todas as comissões. Eu vou pedir à senhora Edivalda para que amanhã possa ir na prefeitura retificar o ofício. Vou receber porque é de extrema importância a nossa LOA, e nós estamos com o prazo quase vencido, mas veio com o nome do senhor Antônio Carlos. Meu nome é João Carlos. Eu
solicito que retifique que está errado. Chegou um projeto de lei número 15, de 24 de outubro de 2014, que proíbe o corte do fornecimento de energia elétrica e de água, que antecede aos sábados, domingos e feriados, do município de Teofilina da Alta Providência. É um projeto do vereador Alisson Jesus Carvalho. Encaminho nesse momento o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação. Nós temos 2 projetos de lei aqui, que se a comissão puder dar o parecer verbal, a gente coloca em votação os 2 projetos do vereador Isaías, que é o 13 de 2017, que dispõe sobre as medidas necessárias para o controle de doenças no município de Teofilina e da outras providências. E o 14 de 2017, que dispõe sobre a possibilidade do cidadão ou da sociedade civil organizada utilizar os terrenos públicos do município de Teofilina, Bahia, para atividades de cultivo e da outras providências. Nesse momento, abre um espaço de 10 minutos para o vereador Isaías, se quiser falar sobre os projetos. Logo em seguida, a gente vai solicitar à comissão, se possível, parecer verbal. O vereador Igor assumindo a relatoria, em substituição do vereador Fábio, e o vereador Raimundo como presidente da comissão. Presidente, eu vou ser objetivo, né, até porque a sessão já está muito cansativa, né, as cadeiras estão começando a ficar vagas. Não, esse projeto em relação à saúde, ele trata especificadamente da questão da dengue, mas também de outras doenças, né? Tem a ver questões também da vigilância sanitária. Mas essa ideia surgiu principalmente porque tem a ver com a dificuldade que a gente tem de entrar nas casas. E às vezes ficam algumas casas fechadas. Então, assim, em caso de surto, aí tem falando, ou epidemia, o que é que acontece? O Ministério Público dá o aval, né, a polícia acompanha a gente acaba, né, entrando na casa, em caso de surto e no caso de epidemia. Aí, nesse caso, tem um artigo aí no projeto que diz o seguinte, que a Secretaria de Saúde vai autorizar, ou seja, isso vai acontecer de maneira mais rápida, em vez de passar pelo Ministério Público, todo aquele processo, entendeu? E aí vai existir todos os trâmites, o prefeito vai baixar um decreto, tem tudo especificando aí. Não sei se os vereadores já leram. E o outro é o seguinte, existem muitos terrenos públicos aí no município que a gente sabe que, né, em virtude até mesmo do momento que o país vem vivendo, ou às vezes não há interesse, né, da gestão de utilizar mais esses terrenos, poderia ser utilizado esses terrenos para fazer alguma coisa. A gente tem um exemplo ali de Gina, por exemplo. Na frente da casa dela, ela fez um jardim, né? E às vezes o cidadão, ou até mesmo uma comunidade ou o bairro, né, dispõe de uma praça, de um terreno público ali, que ele pode plantar algo, entendeu? E ele fica com receio porque é da prefeitura. Então esse projeto visa o quê? Que seja concedido o uso desse terreno, né? Mas existem critérios, né? O cidadão tem que ir lá, ou então a comunidade, o bairro, conversar na Secretaria da Agricultura, fazer um cadastro, e a partir daí ele vai começar a utilizar esse terreno, seja para fazer horta comunitária, seja para fazer um jardim. Mas quando a prefeitura precisar do terreno, a prefeitura vai notificar, né, o cidadão, e em 10 dias o cidadão terá que devolver novamente o terreno para a prefeitura. Então, assim, eu gostaria de pedir o apoio, né, dos senhores vereadores, no que diz respeito a essa questão dos 2 projetos que eu coloquei. Eu espero que não aconteça igual o outro projeto, né, que eu coloquei aqui em relação ao uso de capacete, porque inclusive foi uma solicitação dos comerciantes, porque tinha pessoas que entravam no comércio às vezes com capacete. Aí o comerciante reclamava. Aí a pessoa dizia, não, mas não tem nenhuma previsão legal que diz que eu tenho que tirar o capacete. E aí eu coloquei o projeto aqui, inclusive, para colocar uma placa. O gestor chegou a publicar, até hoje não colocou a placa, né, que ao descer da motocicleta, você tem que, para entrar no comércio, ou até mesmo em uma festa pública também, você tem que tirar o capacete ao descer da motocicleta. Né, isso faz com que não aconteçam esses roubos,
né, previne esses roubos que a pessoa entra no comércio com a viseira fechada, ou então entra ali com o capacete e fica circulando, observando, né, e muitas vezes quando o comerciante vai falar alguma coisa, a pessoa, né, se usa desse instrumento, diz que não tem instrumento legal. E aí eu coloquei aqui, teve vereador que se absteve, entendeu? Teve vereador que votou contra, né, e eu percebi que foi mais uma questão política partidária. Então eu espero que as decisões que sejam tomadas aqui, no que diz respeito à questão da coletividade, no que diz respeito aos interesses da cidade, que a gente saiba separar, né, as questões político-partidárias daquilo que irá beneficiar a comunidade de Teofilândia. Então pedi o apoio a todos os vereadores e vossas excelências também irão apresentar projetos aqui e precisarão também do meu apoio. Né, e tenho certeza que se for para beneficiar a comunidade, a cidade de Teofilândia, eu estarei aqui para aprovar. Como o gestor já mandou aqui, presidente, outros projetos e eu já aprovei. Muito obrigado, presidente. Só isso. Com a palavra o relator da comissão, o vereador Igor, em relação ao projeto 13, que dispõe sobre as medidas necessárias para o controle de doenças no município de Teofilândia e das outras providências. Senhor presidente, tem todo o aval da assessoria jurídica dessa casa, né? Meu voto é favorável. O vereador Raimundo, como presidente da comissão. Favorável. Nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 13/2017, que dispõe sobre as medidas necessárias para o controle de doenças no município de Teofilândia e das outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para anuncie. Aprovado por todos. Na sequência, o projeto de lei 14/2017, do vereador Isaías, que dispõe sobre a possibilidade do cidadão ou da sociedade civil organizada utilizar os terrenos públicos do município de Teofilândia da Bahia para atividades de cultivo e da outras providências. Com a palavra o relator, o vereador Igor Moura. Tenho todo o aval da nossa... Eu estou fazendo essa pergunta porque e aí eu confio em Vossa Excelência, se depois vir constitucional e eu tenho o meu direito de defesa, e se tem todo o aval da assessoria? Foi feito com acompanhamento do assessoria. Pronto. Voto com certeza favorável. Vereador Raimundo. Favorável. Nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 14/2017, que dispõe sobre a possibilidade do cidadão ou da sociedade civil organizada utilizar os terrenos públicos do município de Teofilândia para atividades de cultivo e da outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para anuncie. Aprovado por todos. Oi. Só esclarecendo também aos senhores vereadores que no caso de uso capeão, isso não enquadra em terreno público, né? Porque alguém pode pensar que usa aquela área pública ali há 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, aí acha que é dela, né? Mas não, a qualquer momento, se o gestor quiser, né, ele pode, né, pegar de volta, né? Deixar isso claro, né, porque, né, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, entendeu? Então a pessoa vai ter que se dirigir à Secretaria, né, de Agricultura, vai ter que fazer todo um cadastro, entendeu? E aí quem vai regulamentar o projeto é o gestor. Muito obrigado. Aí, vereador. Passo para explicações pessoais com a palavra do vereador José Nilton. Deixa eu te falar. Por exemplo, tudo bem feito, tudo ok. Mas olha, eu te pergunto, no caso ali, aquele patrimônio público de Jorge de Fulô, tem 20 anos ali dentro, vai querer tirar o cara lá de dentro, né? Aí o problema é do Estado, viu? Ali é do Estado, viu? Aí é o que diz a lei, né? Isso vai de cada gestor. Se o gestor quiser comprar a briga, né? Eu estou falando aqui o que diz a lei. É porque ali tá certo. Né? Cada um age da forma que acha que é melhor, né? Não tendo mais ninguém para explicações pessoais, em nome de Deus, na presença de todos, fica a sessão encerrada. Ficando na próxima, ao dia 7 de novembro, às 18h15.